estamos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho, o nosso artigo, com o título Estudo Comparativo de Desempenho entre SVM e MLP, o reconhecimento de imagens. Os componentes desse trabalho são Arthur Vitor, eu que vos falo, e Michael Moraes, que está comigo em uma ligação. Bom, vamos iniciar falando um pouco sobre a problemática e a motivação do trabalho. Bom, o nosso intuito inicial era tentar determinar quais as características dos dados inferem na eficiência quanto a desempenho, tempo de predição e tempo de treino dos modelos MLP e SVM. Os trabalhos relacionados com o nosso são os seguintes. Primeiro temos técnicas de redes neurais para o problema de reconhecimento de caractere em um estudo comparativo. Neste trabalho, o autor utiliza o SVM MLP para predizer caracteres manuscritos, assim como nós fizemos também. Contudo, nesse caso, ele não foca em variar a base de dados ou nada. Ele só quer saber a acurácia dos modelos. Já no trabalho Análise de Desempenho em Classificadores baseados em redes neurais, máquinas de vetores de suporte e florestas de caminhos ótimos para o reconhecimento digital de manuscritos, igualmente igual ao primeiro, utiliza também de redes neurais, máquinas de vetores e florestas de caminhos ótimos para tentar predizer caracteres manuscritos. Contudo, neste, diferentemente do primeiro, ele aborda dados como tempo de teste, tempo de treinamento, entre outros. Porém, não varia a base. O único desses que varia a base é o terceiro trabalho, o trabalho de Fernando Nunes. A comparação entre redes neurais artificiais MLP, RBF e LVQ na classificação de dados. Neste, ele utiliza de várias bases de diferentes dimensões, de diferentes tamanhos, diferentes classificadores, com diferentes classificadores, e busca correlacionar quais classificadores funcionam melhor com quais bases, baseado em questões como classes, dimensão e quantidade de dados. É uma proposta muito similar ao que nós queremos aplicar, contudo ele utiliza para MLP, RBF e LVQ. Encontrar padrões em meio à imensidão de dados pode se tornar uma tarefa custosa, tanto em termos de tempo quanto em termos de custos envolvidos. Tendo isso em vista, temos que a utilização de agentes classificadores pode ser um bom caminho a ser seguido. Mas o que são agentes classificadores? Segundo Seraiza e Chad Harry, agentes classificadores são métodos computacionais, ou seja, são algoritmos que têm por objetivo prever a classe de um determinado conjunto de dados. Ou seja, o objetivo aqui é extrair certos padrões dos nossos dados e, com base nesses padrões, podemos classificar um certo objeto. No entanto, existem diversos tipos de agentes classificadores. Existem diferentes estratégias e diferentes algoritmos para se alcançar esse mesmo objetivo. Esse trabalho ele focou em dois classificadores bastante utilizados, que é o SVM, Support Vector Machine, e o MLP, que é o Multilayer Perceptron, por serem bastante eficientes no reconhecimento de imagem. Passadas as apresentações, vamos para os classificadores escolhidos de modo mais específico, explicando de uma forma mais detalhada o que cada um deles faz. Então, primeiro, a gente tem um SVM, que é o Support Vector Machine, ou máquina de vetores de suporte em português. O principal objetivo desse classificador é classificar um conjunto de pontos que são mapeados para um espaço de característica multidimensional usando uma função kernel que eu irei explicar posteriormente. O SVM, resumidamente, ele realiza a divisão de um conjunto de pontos com diferentes classes, ou seja, usando um conceito de planos de decisão. Essa separação de objetos ela pode ser feita traçando uma linha que melhor se aproxima da real classificação daqueles objetos. Na maioria das vezes, em muitos problemas, essa separação pode se tornar um pouco complexa para problemas não lineares. E diante dessa complexidade de separação, o SVM aplica um conjunto de funções matemáticas, conhecidas e faladas anteriormente como kernels. Aplicando essas funções, nos aproximamos dos níveis de aceitação para a organização desses objetos. Dessa forma, chegamos a uma classificação mais evidente dos objetos. E como vemos nessa figura aqui, a gente tem essa separação aqui, ela é um pouco mais complexa, e aplicando a função
matemática que a gente chama de kernel, a gente tem uma separação do objeto um pouco mais evidente e um pouco mais simples. Bem, explicado sobre o que é o SVM, vamos para a conceituação geral do que é uma rede neural, antes de ir propriamente para o MLP, que é um tipo de rede neural artificial. A rede neural artificial é uma estrutura de processamento da qual ela é composta de unidades interconectadas que geralmente a gente chama de neurônios artificiais. Tendo cada um desses neurônios um comportamento de entrada e de saída. Certo? E esse comportamento é determinado pela função de transferência, que muitas vezes a gente chama de limiar lógico, que é aquele processo de verificação da soma entre os produtos dos sinais de entrada pelos respectivos pesos atribuídos, certo? E também ele pode ser influenciado pelas conexões existentes com os outros neurônios e pelas entradas externas. Certo? Então, segundo De Castro, uma RNA reúne algumas características bastante importantes e que complementam sua definição. Algumas dessas características são capacidade de operação em paralelismo, algo, digamos assim, que traz eficiência e o torna bastante interessante de ser utilizado, visto sua robustez. Certo? Outra característica é um sistema inspirado no cérebro humano, isto é visto como uma metáfora, porém, cabe ressaltar também a inspiração no processo de aprendizado da rede neural, algo que torna bastante interessante. Certo? E por último, e não menos importante, a gente tem a habilidade de aprender conforme a experiência, que é algo que aprimora os resultados do modelo, ou seja, a gente tem uma maior precisão do modelo conforme o treinamos. Então, chegamos ao MLP, que é o Multilayer Perceptron. Em português, Perceptron de multicamadas. Semelhante ao Perceptron, e o aprendizado desse tipo de rede neural, na maioria das vezes, é feito utilizando o algoritmo de retropropagação do erro. Existem outros, porém esse é o mais utilizado. A essência aqui é que temos várias camadas de neurônios e a utilização dele se dá em situações em que a classificação dos elementos não se dá de forma simples, por meio de uma única reta classificadora. Né? Então, são problemas um pouco mais complexos e que requerem uma separação um pouco mais robusta, um pouco mais levada a sério nesse contexto. Certo? Então, a propagação dos sinais de entrada é feito em um único sentido, indo de uma camada de entrada até uma camada de saída, como vocês podem ver aqui na figura. Então, tendo esse comportamento, os estímulos ou sinais, eles são apresentados em nossa camada de entrada, certo? E indo um pouquinho mais adiante, para a direita, a gente tem essas camadas intermediárias. Elas são responsáveis por captar boa parte das informações e, como resultado, elas codificam por meio dos pesos sinápticos e limiares dos seus neurônios. E os neurônios da última camada de saída, eles recebem os estímulos da última camada intermediária, assim produzindo um padrão de resposta que será disponibilizado pela nossa rede. Então, é basicamente isso o funcionamento do MLP. Tendo em vista aquilo que o Michael falou, agora eu vou falar um pouco sobre metodologia. A nossa metodologia é formada a partir de 2 experimentos, onde nós realizamos variações nos dados quanto à dimensão e a quantidade de dados para ver como os modelos se comportam. A dimensão dos dados é tida como a quantidade variável por linha do conjunto de dados, enquanto a quantidade de dados é tida como a quantidade de linha dos dados. As bases de dados utilizadas foram 2. A primeira base de dados que foi utilizada, ela era formada por números inteiros manuscritos, representando por imagens 28 por 28, ou seja, ocupava 784 variáveis por linha. Essa primeira base continha 42.000 linhas de dados. A segunda base era formada por imagens de moléculas, representada por um vetor de 8.192 variáveis por linha, contendo 2.300 linhas de dados. O experimento foi realizado da seguinte forma. A primeira experiência foi realizada avaliando a alteração na dimensão e o impacto que isso aconteceria nos modelos. Todos os 2 experimentos foram realizados e implementados em código Python,
utilizando o Jupyter Notebook e as bibliotecas do Anaconda, como NumPy, Scikit-learn, entre outros. O treinamento da primeira etapa foi realizado utilizando 2.300 linhas dessas duas bases. Ou seja, pegamos a primeira base de manuscritos, que teriam 748 dimensão, e pegamos a outra de 8.192 de dimensão, e pegamos 2.300 de cada. Assim, nós repartimos os dados em treino e teste de forma aleatória, sendo 70% dos dados utilizados na etapa de treinamento e 30% dos dados utilizados na etapa de teste. Os resultados obtidos foram os seguintes: o modelo MLP se mostrou pior em tempo de treinamento, enquanto o SVM se mostrou melhor para essa diferença de dados, para essa diferença de dimensão. Em questão de tempo de predição, o modelo MLP se mostrou melhor, tendo aparentemente uma constância em predição, enquanto o SVM mostrou perca de desempenho com aumento da dimensão. E em comparação de porcentagem de acertos, vimos que o SVM foi superior nas duas etapas. No segundo experimento realizado, foi realizada a alteração da quantidade de linhas no experimento. Ou seja, pegamos a base de manuscritos e começamos a alterar a quantidade, formando conjuntos aleatórios com determinado tamanho. Então, começamos com 2.300, depois fomos para 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, 20.000, 40.000 linhas. Repartimos os dados em treinos e teste e aplicamos ao modelo. Como resultado, tivemos o seguinte: comparando o tempo de treino, temos que o SVM se mostrou pior do que o MLP para a maior parte dos dados. Mais precisamente, depois de 6.000 dados, o SVM se mostra inferior. Comparando a porcentagem de acerto, temos que o SVM foi superior em tudo em relação ao MLP. Já em comparação do tempo de predição, temos que o MLP parece ser constante, enquanto o SVM cresce exponencialmente conforme os dados aumentam. Por fim, podemos concluir o seguinte: o SVM é o melhor preditor em relação à acurácia, enquanto o MLP mostra-se uma acurácia regular em relação aos demais classificadores, porém muito superior em questão do tempo de treino e em tempo de predição. Aqui estão as referências. Muito obrigado a todos. E é isso.